Olá! Vamos começar com uma cena que, em 2025, já ficou super comum em muitas cidades. De um lado, você tem homens heterossexuais se depilando, tirando praticamente tudo para parecerem, sei lá, limpos, modernos. E do outro lado, em alguns nichos da cultura gay, a barba e os pelos no corpo são super valorizados, vistos como um sinal de desejo, de maturidade. Então bora entender isso melhor, porque pode acreditar, não é só uma questão de moda. Essa inversão é, no mínimo, bem irônica, né? De um lado, o padrão que domina exige um corpo liso, quase que neutralizado. Do outro, uma estética que valoriza justamente o pelo surge como um sinal de identidade forte. Isso, olha, não é coincidência. É um sintoma claro de que os códigos do que significa ser homem estão mudando. E muito. E é aqui que entra a ideia central da nossa análise de hoje. O que a gente está vendo é uma disputa silenciosa sobre controle do corpo, sobre pressão social e, mais do que isso, uma redistribuição de poder simbólico. É como se o grupo que sempre ditou as regras agora tivesse que pagar um pedágio, um custo bem alto de esforço e de ansiedade, só para continuar parecendo normal. Bom, para a gente conseguir desembolar esse novelo, nossa conversa vai seguir mais ou menos essa trilha aqui. A gente vai ver como o corpo virou um currículo, quais forças estão por trás desse padrão liso, como o pelo foi ressignificado, a psicologia por trás disso e, no final, o que raio significa essa tal de vingança simbólica. Vamos lá. Primeiro ponto. Na nossa cultura, que é extremamente visual, o corpo masculino começou a funcionar como um currículo, sabe? Ele não é mais só um corpo. Ele virou uma declaração sobre qual é o seu lugar no mundo, a que grupo você pertence. Essa ideia de currículo visual é a chave para entender tudo. Pensa no corpo como uma tela, um outdoor que comunica quem a pessoa é, o que ela consome, qual é a tribo dela. E claro, essa leitura que a gente faz do corpo dos outros é totalmente influenciada pela mídia, pelos influenciadores e, óbvio, pela pornografia que domina o mercado. Tá, e o que esse currículo precisa ter estampado nele hoje em dia? Principalmente nesses contextos urbanos de classe média. Bom, ele precisa mostrar disciplina, quer dizer, que a pessoa tem controle sobre si. Precisa mostrar adequação, ou seja, que se encaixa no que é visto como desejável. E, um ponto crucial, precisa parecer atual, moderno, evitando qualquer coisinha que possa parecer antiga ou brega. E é exatamente aqui que o jogo vira. O pelo corporal, que por séculos foi visto como um símbolo de virilidade, de masculinidade, de repente passa a ser lido como desleixo, como falta de cuidado. Deixou de ser só uma questão de gosto, virou quase uma questão moral. É como se ter pelos fosse um atestado de que a pessoa não se cuida. Beleza. Agora, vamos tentar entender quais são os sistemas que criaram e que sustentam essa norma do corpo masculino sem pelos. De onde vem essa pressão toda? Olha, um ponto-chave aqui é o seguinte: masculinidade é uma performance social. E o policiamento, a fiscalização mais dura, geralmente vem de outros homens. É o que se chama de vigilância homossocial. Nesse contexto, a depilação vira quase uma estratégia de defesa para não ser julgado pelos próprios pares. E essa norma não brotou do chão, né? Ela é o resultado de uma combinação muito poderosa. A pornografia mainstream estabeleceu o corpo liso como ideal. A indústria fitness vende a ideia de definição muscular, que, claro, aparece muito mais sem pelos. A publicidade vive dizendo que pelo é algo sujo. E as redes sociais pegam tudo isso e amplificam num volume ensurdecedor. O resultado disso tudo é o que a gente pode chamar de corpo higienizado. É um corpo que passa uma imagem de controle total, sem excessos, quase neutro. Uma superfície lisa que se conecta com um desejo cultural muito maior por ordem, por controle, por uma espécie de purificação de si mesmo. Se a gente for olhar para a psicologia por trás disso, tem algumas coisas acontecendo. Tem uma busca por purificação, por se livrar do que é visto como animal ou sujo. Tem também o que se chama de narcisismo normativo. O objetivo não é ser diferentão, é ser validado, se encaixar no que funciona. E, por fim, tem a lógica da otimização, tratar o próprio corpo como um projeto, algo a ser medido e melhorado o tempo todo. Mas aí, gente, vem a grande virada na nossa história. Enquanto uma parte da cultura caminhava para a depilação total, outra parte fez exatamente o contrário e deu um significado completamente novo e poderoso para os pelos. Olha que interessante isso. Aqui a gente vê a semiótica, a ciência dos signos, funcionando na prática. O mesmíssimo traço físico, o pelo corporal, recebe valores opostos dependendo do círculo social.
O que no código dominante é lido como desleixo, em outros códigos vira um sinal de virilidade, de desejo, de autoconfiança. Então, nesses nichos, o pelo vira um baita símbolo. Ele sinaliza a maturidade erótica, a passagem do menino para o homem, sinaliza a autoconfiança, aquela segurança de não precisar se encaixar no padrão liso para ser desejado, e, claro, sinaliza que a pessoa pertence a certas comunidades, como os ursos, que criaram suas próprias estéticas de desejo. E o mais legal é que isso não é novidade, é um mecanismo antropológico super clássico. Grupos que foram historicamente marginalizados muitas vezes pegam símbolos que eram usados contra eles e os transformam em emblemas de orgulho, de identidade. O que era para ser um defeito vira um capital, um trunfo erótico e social. Certo, agora vamos sair um pouco da estrutura social e mergulhar nas emoções. O que está em jogo psicologicamente na decisão de passar a lâmina ou de deixar o pelo crescer? Essa tabela aqui mostra o contraste de forma bem clara. Na pressão normativa, o pelo está ligado à vergonha, ao nojo e a uma ansiedade de controle. Já na contraestética, a vergonha se transforma em orgulho erótico. O nojo vira fetiche, uma textura que é desejada. E aquela ansiedade por um controle total dá lugar a uma aceitação, ainda que parcial, do corpo como ele é. Tem uma outra ideia da antropologia que ajuda muito a gente a entender isso, a do corpo como texto social. É como se a sociedade escrevesse suas regras e valores direto na nossa pele. Depilar ou não depilar não é só uma escolha pessoal, é um ato de escrita, um ritual que te posiciona socialmente. Só que, atenção, aqui tem um ponto fundamental, uma pegadinha. A liberdade de ser peludo não é igual para todo mundo. Raça, classe, tipo de corpo, tudo isso muda radicalmente como os pelos são lidos pela sociedade. Um corpo branco, sarado e peludo pode ser visto como viril. Já um corpo negro ou gordo com os mesmos pelos pode ser lido como ameaçador ou excessivo. E com tudo isso na mesa, a gente finalmente chega na nossa ideia final, o conceito que amarra todas essas pontas, a tal da vingança simbólica. Então, vamos lá. O que é essa tal de vingança simbólica? O mais importante é entender que não é um plano, não é uma vingança de verdade que alguém arquitetou. É um efeito da estrutura social. É quando o custo de manter o padrão, o esforço, a ansiedade, o dinheiro, é transferido de um grupo para o outro. O grupo dominante, que antes impunha a regra sem fazer força, agora precisa ralar muito para se manter nela. Para ficar bem claro como essa redistribuição acontece na prática, o modelo dominante paga um preço. Paga com procedimentos constantes, com ansiedade estética, com uma dependência enorme da aprovação dos outros. Já o contramodelo, ao definir seus próprios padrões, acaba ganhando mais autonomia, menos trabalho corporal nesse quesito e uma sensação de liberdade bem maior. Então, no fim das contas, a pergunta mais importante não é devo depilar ou não? A pergunta de verdade, aquela que fica ecoando, é sobre poder. De quem é o olhar que realmente comanda as decisões que tomamos sobre os nossos próprios corpos? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar.